estampada artística pode ser realizada com a prática da stencil art. E um suporte pode ser tanto uma tela, uma parede, um pedaço de papel, até mesmo uma camiseta. Eu sou Lindenberg Santos e vou ensinar uma dentre várias formas de se fazer esta modalidade de gravura. O suporte também nos reserva alguns desafios que encontramos ao realizar estampas sobre tecido, por exemplo, e que resolvemos de maneira bem prática, com materiais simples que encontramos em qualquer papelaria e a preços populares como tinta de tecido branca, tinta de tecido preta, que serão utilizados neste exemplo, um rolinho de tinta e reaproveitando materiais como tampa de pote de sorvete, servindo de paleta de tinta e chapas de radiografia, que serve também para realizar estampas com um maior número, por ser um material resistente, impermeável, e reaproveitando também recortes de jornal para proteger a superfície onde será realizada a gravura. Como eu disse que é um material resistente, a chapa de radiografia pode ser utilizada também para proteger a parte interna da camiseta, no caso, evitando que a pintura transfixe o tecido que vá para as costas da camiseta. E assim podemos criar o nosso portfólio com todos os recortes de moldes de stencil, para que possamos também com eles aprender uma nova maneira de resolver as futuras formas de recorte que realizaremos. E serve também para termos aí uma recordação do trabalho que realizamos. A essencial ferramenta que utilizamos no ensino à distância está na tecnologia da informação, que no ensino de artes visuais nos reserva algumas ferramentas que podem colaborar com alguma etapa do seu processo criativo. Assim fazemos do nosso computador também uma ferramenta de produção artística, com os dispositivos que estão ao nosso alcance, os softwares que estão instalados, com alguns recursos disponíveis na internet, podemos realizar essa etapa de produção artística. Partindo de uma pesquisa, utilizando o navegador de sua preferência, vamos em busca de uma fonte, com o traço tipográfico, a composição visual, condizente com a estampa, o projeto que você desenvolveu. Neste caso, e para este exemplo, uma homenagem a um mestre das artes marciais, um artista, Bruce Lee. Encontramos aí a fonte Osaka Sans Serif, que podemos baixar, abrir e utilizar todos aqueles softwares para essas finalidades de visualização e instalação, aguardando todo o seu processo de abertura de arquivos. Fazemos então essa visualização, essa instalação, e podermos ter essa facilidade de manuseio dessa ferramenta, de utilização dessa ferramenta, dessa fonte, através de editores de texto, utilizando suas ferramentas que estamos acostumados a manusear e fazer aí um trabalho artístico. Neste caso, posicionando a palavra com as letras umas sobre as outras, encontrando a fonte que foi instalada para expor a visualização de como se espera que ela seja apresentada para realizar a estampa, e dar continuidade com este processo de produção, que vai ser um recorte que podemos utilizar a tela de uma TV para fazer um decalque a lápis e definir as formas
dessa tipografia que vai ser recortada em papel, um suporte, uma matriz, que vai ser necessário uma superfície de vidro para facilitar este recorte. E então realizamos o recorte respeitando a maneira como o material que utilizamos, o papel, se comporta, evitando que se rasgue com facilidade, utilizando a devida pressão sobre o estilete para ter uma precisão ainda maior do corte. E assim vamos protegendo o suporte, evitando qualquer acidente, para deixar essa matriz de estêncil adequada para o seu trabalho final, que é a pintura. Então veja como é o estilete, uma caneta que é preciso prepará-la para que possamos cortar com facilidade este suporte, respeitando as junções de papel para que tenha lá as dimensões planejadas para fazer a estampa, e assim adequá-la de acordo com o que você planejou fazer, com as dimensões específicas, já montando aí o seu molde. Agora partiremos para a última etapa, que é a pintura com estêncil, concluindo esse processo contínuo criativo. Digo isso porque durante a criação, alguns elementos vêm para somar e ampliar o que foi planejado, partindo do exemplo do estêncil, do molde, do recorte feito, que foi planejado para uma simples folha de sulfite. Mas, para atender à expectativa de estampa, foi necessário acrescentar 1/3 de folha de sulfite e assim ampliar o tamanho do molde de acordo com a necessidade da estampa. Agora partiremos para a estampa do suporte. Mas antes, precisamos protegê-lo para que a tinta não transfixe, não transpasse a superfície desse suporte, dessa camiseta, para as costas, para a parte interna da mesma, e comprometer o resultado esperado. E então utilizamos o molde recortado para simplesmente demarcar a região onde faremos uma mancha com a tinta preta, semelhante ao que está atrás da figura estampada do Bruce Lee. E então simplesmente faremos uma demarcação para saber a região onde essa mancha vai ser realizada e onde daremos as intensidades de tinta, onde ficará mais escuro, onde ficará mais claro, e aproveitando inclusive os efeitos que podemos conseguir com o próprio rolinho de tinta, fazendo batidinhas, permitindo que ele role a espuma com a tinta em pouca quantidade e fazendo essa dosagem enquanto fazemos o entintamento, deixando aquelas marcas semelhantes às marcas da figura que está na base da camiseta.
e procurando fazer um tipo de sombreamento para a palavra, é que iremos passar uma quantidade maior de tinta sobre o molde de papel, tomando o devido cuidado, pois é um material mais delicado de se trabalhar, e esse cuidado também deve ser tomado na hora em que retiramos o molde de estêncil feito de papel da superfície do suporte. Agora, partindo para a estampa do outro lado da camiseta, já com um outro molde, também de outro material, que é o de raio-x, de radiografia. Devido ao fato de ter muitas informações no entorno da figura da águia que iremos estampar, envolvemos com essas folhas de papel, com esses recortes de papel, e protegemos o suporte para que seja estampado somente a figura da águia. Preenchendo adequadamente a região e, por fim, retirando todos os recortes de papel, deixando simplesmente a águia do outro lado da camiseta. Notem que este molde foi reutilizado para fazer a mesma estampa, mas fazendo a outra etapa. Uma segunda camada de estêncil, agora entintada com tinta branca, fazendo os detalhes dessa figura, desse emblema, sobre a tinta preta da sombra da águia que estampamos anteriormente. E essa cor, essa tinta, agora vai ser utilizada para fazer a estampa propriamente planejada para a personalização desse suporte, que é o nome Bruce, tomando os devidos cuidados, pois diferente do molde feito de radiografia, o papel ele se comporta de maneira diferente, ele enverga, ele enruga. Então todos os motivos para que tenhamos um cuidado mais acentuado durante a estampa precisam ser tomados, evitando que essa envergadura das áreas recortadas não comprometam a estampa por fim, não estraguem a identidade visual esperada do entintamento dessa região para a leitura dessa palavra, deste nome. É um material mais rápido de se produzir, mas que requer essa atenção. E um motivo também para que desenvolvamos aí sobre essa identidade visual, esse formato, essa leitura mais despojada de estampa, permitindo-se ver a cor da camiseta, a cor do sombreamento da base e a cor da estampa desse molde delicado, que se precisa ter cuidado ao se retirar, permitindo que se tenha este acabamento final, que pelo vídeo dá-se a impressão de ter sido feito por outro material.
oferecendo toda essa visualidade planejada.